essa nossa videoaula do curso do AutoCAD para a comunidade. Na videoaula anterior eu falei sobre o menu Fit, na nossa janela Modify, os estilos Scota, que é a modificação do estilo Scota, que é o Modify Dimension Style. Hoje nós vamos ver o menu Primary Unit. O que o Primary Unit ele nos possibilita fazer? Ele nos possibilita alterar o formato do nosso texto. Nós utilizamos aqui o formato decimal. Eu poderia usar um formato engenharia, o texto ficaria com esse aspecto. Poderia usar um formato fracionário. Lembrando que quando eu utilizo um formato fracionário, nós temos a opção de alterar lá a fração, que era aqui na opção teste aqui, ó, que a gente ajusta essa escala da fração. Se eu estiver utilizando um texto decimal, aquele campo lá não seria possível ser alterado. Como nós estamos trabalhando com cotas decimais, nós vamos utilizar o estilo decimal. A precisão, a gente pode usar uma ou duas precisões e assim sucessivamente. Então, nesse caso, vamos marcar com uma precisão. Aqui nós temos o separador decimal, que a gente pode ou utilizar um ponto ou utilizar uma vírgula como separador. Aqui nós temos a opção de arredondamento. Por exemplo, aqui, se eu colocar um valor de 1 e eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um arredondamento àquela minha cota. Se nós não colocarmos esse arredondamento, simplesmente ele vai manter ela com o valor decimal que nós tínhamos definidos aqui anteriormente. Se eu colocar com duas casas decimais, vamos verificar o arredondamento. Se eu colocar um arredondamento de 1, o que ele vai fazer? Ele vai colocar para o meu inteiro anterior. Se o valor for 2, vamos verificar qual vai ser o arredondamento que ele vai fazer. Ele fez o arredondamento para o anterior com duas casas decimais. Então, como nós não vamos fazer o arredondamento, nós vamos colocar o arredondamento como 0. Aqui nós temos a opção de colocar um prefixo ou um sufixo. Suponhamos que nós queremos colocar a unidade de medida nessas cotas aqui, ó. Então, nós viemos aqui na opção sufixo, ele vai colocar um sufixo da mesma forma como ele também pode criar um prefixo naquela cota ali. Lembrando que a unidade de medida ela não deve ser colocada em cotas, haja vista que essa unidade ela é definida lá na legenda. Então, nós vamos simplesmente desmarcar essa opção aqui, tanto sufixo quanto prefixo. Aqui nós temos a mensuração da escala e um fator de escala. O que acontece aqui? Essa escala aqui ela é diferente dessa escala que foi apresentada aqui no menu Fit. Essa escala do menu Fit ela altera o tamanho dos elementos gráficos. Essa escala aqui ela serve para alterar o tamanho da nossa cota. Por exemplo, o desenho ele é feito em milímetro, ou em centímetro, ou metro, mas eu quero que a cota ela fique numa outra unidade. Por exemplo, nós fizemos um desenho em milímetro, mas eu quero que a cota fique em centímetros. Então, esse desenho que está aqui, essa cota tem 40 unidades. Suponhamos que essa unidade seja em milímetros. Ah, mas eu quero que essa cota ela não fique em milímetros, eu quero que ela fique em centímetros. Então, nesse caso aqui, para eu passar de milímetros para centímetros, eu teria que dividir essa cota por 10. Esse fator, que pode ser um fator menor do que 1 ou maior do que 1, é exatamente esse fator de escala aqui. Então, vamos colocar aquela cota ali, que está em milímetro, para centímetro, ou seja, eu vou dividir por 10, ou eu boto 1/10, ou venho aqui e eu coloco 0,10. Vamos dar OK, vamos fechar. Olha o que aconteceu. A nossa cota, que é a nossa dimensão do desenho, nos informa que a dimensão do desenho é 4.
Mas o tamanho real, verdadeiro desse objeto, quando a gente vem aqui com o comando DI, eu observo que esse objeto aqui, ó, ele tem exatamente 40 unidades ou 40 milímetros. Ou seja, ele é 10 vezes mais do que aquela cota que foi representada. Vamos entrar na janela do Dimension Style. Vamos vir aqui no menu Modify. Então, essa opção aqui do fator de escala, ele serve para isso aqui. Então, nós temos aqui, abaixo, nós temos aqui a opção que é de supressão de zero. Eu posso suprimir um zero, posso suprimir o zero, como eu posso simplesmente deixar os zeros. Aqui à direita nós temos a opção de a gente ajustar a unidade de ângulos. Por exemplo, aqui, o ângulo aqui ele está em grau decimal. Se eu quiser utilizar, por exemplo, a opção radiano, eu vou colocar o nosso ângulo na opção radiano. Então, vamos deixar sempre a opção que são os graus decimais. E aqui também nós temos a opção de supressão de zeros. À direita, nós temos o menu Alternate Units. Ele é semelhante a esse menu Primary Units e ele não é habilitado para se fazer a adição. Então, a gente não vai ocupar muito com eles. E o último menu é o menu Tolerâncias. Esse menu, a casos das tolerâncias, no desenho civil ou arquitetônico, não é muito utilizado, porque a tolerância ela não vai impactar no objeto, porque no caso do desenho arquitetônico, não há aquela preocupação com o funcionamento do objeto. Todavia, no mecânico, devido a essa questão do funcionamento, a tolerância é de extrema importância. Tanto que a norma 101/26, ela afirma que as cotas em séries, elas podem ser utilizadas desde que o acúmulo de tolerância seja respeitado. Então, essa opção, ela nos possibilita definir uma tolerância. Nesse caso aqui, ó, nós não temos nenhuma tolerância definida, então nós vamos aqui, vamos optar pela opção simétrico. E aqui eu vou colocar um valor, que vai ser um valor para cima ou para baixo. Vamos supor que eu vou colocar aqui uma tolerância no valor de 0,3, por exemplo. Quando eu criei a tolerância para o valor acima, automaticamente ele vai criar a tolerância inferior com o mesmo valor. Ao dar OK e fechar, nós verificamos que a nossa cota ela foi feita agora com uma tolerância superior de 0,3 ou inferior de 0,3, que nos informa que essa dimensão não tem exata, a cota não tem exatamente 4, ela sempre vai ter um erro ou para cima ou para baixo. Botamos ao nosso Dimension Style, botamos aqui ao menu Modify, e agora aqui vamos deixar sem essa opção aqui, que a gente não vai estar trabalhando com tolerância. Então, gente, pessoal, agradeço a todos pela participação. Esse é o Dimension Style, que são esses menus que nos possibilitam fazer alteração, as edições nas configurações das cotas. São extremamente importantes o entendimento desses recursos para que a gente possamos fazer uma cotagem nítida e efetiva dos elementos gráficos de nosso projeto. Foram gravados 4 videoaulas desse tópico, que é um tópico bastante extensivo. Procurei ao máximo ser bem objetivo nesses vídeos e espero ter contribuído com essas videoaulas aí para o conhecimento de todos. Agradeço mais uma vez a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.